Olá, bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, aqui a gente debate sempre um tema do momento e responde dúvidas com a nossa consultoria sobre direito previdenciário e também o direito trabalhista, sempre aos domingos pela manhã aqui na sua Band TV. Participe do nosso conteúdo, das nossas mídias sociais. Tem o Facebook, tem o site, tem o canal do YouTube, sempre colocando a nossa hashtag Boca30 anos. E usufrua aí da nossa produção de conteúdos, programas da Rádio Bandeirantes, aqui da Band TV, postados aí nesses meios de interação. Bom, você sabe, né? Na última quarta-feira foi posta lá pelo presidente da República a PEC da reforma previdenciária. E o tema é esse, não poderia ser outro. E quem eu convidei? Os especialistas em previdência para falar comigo, em nome de Pereira da Costa Advogados, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, pela OAB, presidente, né, da OAB Canela Gramado, doutora Anne Miller está com a gente na manhã desse domingo. Em nome do Marili Seguros, a doutora Marili Recchia está conosco para trazer a sua experiência e colaborar no debate. E também, em nome de KS Advogados, a doutora Luciana Souza, para interagir também sobre o tema da Previdência. Daqui a pouquinho, gente, olha, pode mandar. Tem dúvida? Participa muito do programa, porque vai ser a reforma da Previdência, ó, passada limpo, aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo, é o nosso espaço aqui de previdência, de direito do trabalho, nas manhãs da Band TV. Participe do programa, está aí à disposição o nosso WhatsApp, também o nosso e-mail, e você pode participar mandando a sua questão, interagindo lá pela nossa fanpage no facebook.com/programa Boca no Trombone. Hoje o tema não poderia ser outro, né? É a reforma da Previdência. Estão comigo aqui as meninas. Dá uma geral aí pra gente, olha aí, doutora Maria Isabel Pereira da Costa, doutora Anne Miller, doutora Marili Recchia e a doutora Luciana Souza, para a gente interagir e tentar elucidar, né, um pouquinho dessa reforma previdenciária. A gente preparou alguns materiais, vamos colocando aí na tela aos pouquinhos. Primeira parte que me preocupa, a doutora Maria Isabel já lhe dando bom dia, é a possibilidade de desconstitucionalização da Previdência, ou seja, pode, daqui para frente, mudar a regra sem que precise alterar a Constituição. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia aos telespectadores, aos colegas da mesa. Realmente é muito preocupante, né? Está sendo remetida muita coisa para a lei complementar e isso retira o quórum mais alto de deputados para discussão e facilita, então, que passem, né? E tudo que está aqui, quase tudo está submetido a uma lei complementar, que aqui seria apenas uma diretriz que pode mudar e a gente fica muito inseguro sem saber realmente como vai ser depois com as leis complementares, que são previstas em praticamente todo o texto aqui da proposta. Porque aí, doutora Anne, a toda e qualquer hora vai poder ser modificada a regra previdenciária, que ela está protegida, veja, desde 2016 a gente se fala sobre a reforma. Não conseguiram, por quê? Porque tinha a proteção previdenciária da Constituição, que tem que ter um quórum qualificado, como bem falou a doutora Maria Isabel. E agora, se passa desse jeito? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Obrigada, Solano. Realmente eu fico muito preocupada porque a gente fala dessas últimas reformas, mas a gente esquece de dizer que desde 1988, quando a Constituição trouxe o nosso sistema de seguridade de previdência, a lei do INSS, né, comumente a gente fala, ela vem sistematicamente sendo alterada. Tivemos grandes alterações em 98, em 99, em 2013, enfim. 2015. Então é só mais uma alteração que causa uma insegurança jurídica. Doutora Marili, agora é posto, né, pelo texto da reforma, a questão da idade mínima, né? Se coloca aí para os homens 65 e para as mulheres 62. Num país de dimensões continentais, isso acaba trazendo muitas situações de prejuízo. Porque se aqui no Sul nós temos, né, uma expectativa de vida maior, as pessoas vivem mais tempo, os nossos irmãos lá do Norte, do Nordeste, pouco vivem além dessa idade.
né? Será que não seria o caso se adotar uma regra diferente, de forma a regionalizar a questão da idade mínima? Qual é a sua opinião? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Obrigada, bom dia aos telespectadores, obrigada pelo convite. Eu concordo sim que poderia ser feito dessa forma, ser regionalizado, porque é como tu falou, né? Cada região tem uma influência do tempo, né, de trabalho, como a gente sabe também tem os produtores rurais que eles trabalham muito mais arduamente, de sol a sol, do que nós. Então tem que ter regras diferentes para que a gente possa alcançar todos. Sim. Doutora Luciana, com a inserção dessa idade mínima, ao seu ver, praticamente durante um período aí à frente, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição? Porque agora é 65 para o homem e 62 para a mulher. Bom dia. Bom dia. Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição será extinta. Ela só continuará para quem se inserir em alguma das regras de transição. Mas para quem não for incluído em regra de transição, sim, ela será extinta e será necessário cumprir a idade mínima. A senhora fala de regra de transição, olha só essa questão da Lenir. Como fica a minha aposentadoria? 57 de idade e 15 anos de carteira assinada. É um caso clássico, né? A gente até pode passar o segundo slide, tá aí, vai aparecer na tela, que nós teremos 3 regras de transição. Temos 3 regras de transição. No caso dela, a carência para aposentadoria por idade pelas regras atuais, ela já cumpriu, mas não tem ainda a idade de 60 anos. Então, ela teria que cumprir a idade de 60 anos, mas se for aprovada essa reforma, então ela vai ter que contribuir por mais tempo, porque a carência vai passar de 15 para 20 anos. Sim. E a idade para 62 anos. Doutora Anne, no tocante a esse período transitório aí, como são 3 regras específicas, cada uma trazendo a sua peculiaridade. Muito mais trabalho para o profissional, para o advogado poder ofertar a opção mais justa lá para o segurado se aposentar. Esse pré-aposentadoria cada vez se mostra mais importante? Com certeza, Solano. Eu acho que cada vez mais o segurado tem que procurar um profissional para ele entender que a aposentadoria é uma coisa muito séria, ela se torna irrenunciável, ele vai depender daquele valor para o resto da vida e às vezes um benefício mal concedido vai ter um reflexo para o resto da vida daquela pessoa, né? Sim. Então tem que se procurar um profissional. E como as colegas estavam comentando, existe mais de uma regra de transição e outra coisa, tratando também da insegurança, porque as regras de transição, elas partem agora da promulgação da lei, se for aprovada, só que elas continuam se perpetuando, porque enquanto for aumentando a expectativa de vida do brasileiro, as regras vão mudando. Então, essa proposta que nós temos hoje é apenas um embrião do que ainda está por vir. Então, nós, previdenciaristas, estamos um pouco apavorados, porque é muita informação, é muita regra de transição e a gente não tem um fim das transições, elas vão se perpetuar. Sim. Doutora Maria Isabel, outro tema que muda pelo texto da PEC é a questão do cálculo. Né? Se modifica a questão da média, né? A média é feita por todo o período, se pega apenas 60% desse período e isso vai causar já 2 prejuízos na largada para o segurado. Na largada. Porque agora, atualmente, se abandona 20% das mais baixas e faz a média com 80% das mais altas. Isso dá um valor bem mais alto. Se tu pega no geral, aí já baixa a renda mensal inicial. Além disso, ainda vai ser 60% e depois, com mais de 20 anos, o tempo que exceder 20 anos de contribuição, aí aumenta 2% cada ano. Isso. Aí, então, seria assim, uma pessoa que tenha 30 anos, ele vai, 10 anos vai incidir em cima daqueles 60, mais aqueles percentuais estão previstos. Exato. Ali. Mas vai ser, assim, extremamente, duplamente reduzido, exatamente. Com essa média bem mais baixa. Verdade. Doutora Marili, veja só, a maioria dos segurados vão ter que trabalhar 40 anos ou mais para conseguir ter o valor da sua média contributiva. Veja só, isso num país como o nosso, que temos, infelizmente, um grande número de desempregados, uma pouca oferta de empregos, né? O mercado informal cada vez aumentando mais, é uma possibilidade de futuramente poucas pessoas virem se aposentar, na sua opinião?
É uma grande possibilidade de poucas pessoas se aposentarem porque elas não têm aquele desconto obrigatório, as colegas me corrijam se eu estiver errada, o desconto obrigatório que antigamente se tinha que pelas pessoas trabalharem muitos anos nas empresas, então a gente tinha a aposentadoria dada como certa. Hoje em dia, como o mercado informal cresceu muito, Sim. as pessoas não têm a mesma preocupação de pagar a previdência privada, perdão, a previdência social. Sim. Então, o governo, vendo esse cenário mudar no Brasil, ele lançou a previdência privada com o incentivo do governo, onde esse trabalhador autônomo pode abater até 12% do faturamento bruto anual Sim. da previdência privada. Então, esse é uma forma do governo fazer com que essas pessoas realmente tenham uma previdência para o futuro. Sim. O que ocorre é que no Brasil nós não temos uma cultura de uma educação financeira e uma educação previdenciária. Nas escolas não se ensina a cuidar do futuro, a ter uma organização financeira. Sim, por isso da importância, né, doutora Anne, a senhora estava falando, do advogado nessa situação. Com certeza. De poder organizar essa vida, né? Essa vida do segurado. E aí vem bem ao encontro do que a doutora está dizendo. E a gente encontra, assim, muita dificuldade das pessoas quererem realmente pagar uma previdência social ou até mesmo a privada, e as pessoas estão desacreditando na previdência social, Sim. tendo em vista tanta mudança. Vamos responder mais uma questão aqui, que são muitas, estão chegando muitas questões. O Adriano de Montenegro, doutora Anne, trabalho no polo petroquímico desde 1999. Tem o direito em periculosidade ou não? Ele quer saber, na verdade, sobre a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é eu acho que para mim, é uma das coisas que mais pegam nessa nova proposta, porque ela está endurecendo muito as regras. Então, se nós formos parar para analisar os casos concretos, a aposentadoria especial vai virar uma aposentadoria comum. E o que me deixa mais perplexa também é que a gente entende a dificuldade daquele do trabalhador que também trabalha com a insalubridade, então com aquele agente nocivo no dia a dia do trabalho, ele vai perder o direito à conversão. Eu só queria deixar um alerta, Solano, porque esses dias uma senhora me ligou apavorada, que é a questão da acumulação dos benefícios. Sim. Para quem está nos assistindo, é preciso deixar claro que quem já implementou os requisitos tem o direito adquirido, pode ficar tranquilo que vai se manter quem já recebe a acumulação de benefícios. Sim. Também. E do mesmo jeito, a aposentadoria especial. Quem já cumpriu os requisitos hoje em dia vai manter o direito. Agora, quem não cumpriu, como no caso dele, que ele falou que a partir de 99, provavelmente vai perder o direito. É como a doutora Anne está dizendo, né, doutora Luciana? É um benefício que praticamente vai ficar extinto. Tem que cumprir o tempo especial, tem que cumprir uma idade mínima e tem que cumprir o somatório, né, dos pontos da idade e do tempo especial. Realmente esse é um dos pontos, eu concordo com as colegas, é um dos pontos mais nocivos dessa proposta de reforma, porque praticamente vai inviabilizar, vai dificultar muito a obtenção da aposentadoria especial. E, além disso, também exclui a possibilidade de aposentadoria especial no caso de periculosidade. Então, esse é mais um revés da reforma da Previdência. Sim. Outra questão, doutora Maria Isabel, do Fernando, diz ele, 48 anos de idade e 34 de contribuição. Como fica a transição no meu caso? Ele não tem os 35 ainda. Não tem ainda os 35 e também não tem a idade, né? Então, ele vai entrar nessa, como a gente falou antes, nessa regra de transição permanente. Ele vai entrar num escalonamento de a cada ano aumentar a idade e aumentar o período de contribuição até chegar no somatório. Ou seja, tem que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo. Não, e outra coisa, aí tu faz cálculo, eu já fiz vários aqui, aí tu chega lá, bom, aqui com essa idade daria, mas daí tu vai ver, ele atinge 99 pontos e lá é 103, então tem que ir mais um pouquinho. A maioria das pessoas só vai conseguir quando chegar nos 105 pontos, que é o limite para homem e 100 para mulher. Exatamente. Né? Então, quando chegar lá, o que ele vai ter que ter? 65 anos o homem e 40 de contribuição. E a mulher 62 e 40 de contribuição. Tem então, que estudar, vai né? num escalonamento ali e é uma coisa assim que muito macabra, eu acho. Porque é como se oferecesse um sorvete para uma criança. Ó, se tu chegar até aqui, eu te dou esse sorvete. Ele chega, tu dá mais um passo para trás. Ele chega, tu dá mais um passo para trás. Derreteu tudo. Pronto. Outro ponto, meninas, a gente vai botar na tela aí, é a aposentadoria rural. Ó, tá mudando, muda a idade e muda o tempo. Né? A idade ela fica de 60 anos tanto para homem quanto para mulher
E 5 anos a mais acrescidos, o pessoal do campo já tem dificuldade, doutora Marili, né, com a questão da safra. Tem meses que ela não acontece e há uma exigência agora também de que o grupo familiar, no mínimo R$600 por ano, ele empregue junto ao INSS. Dificulta também para o pessoal que bota o alimento na nossa mesa. O produtor rural, ele deveria ser tratado de uma forma muito especial na Previdência Social, porque, como eu falei no início, o desgaste deles, eles trabalham com agentes nocivos, que são aqueles fertilizantes para a agricultura, enfim, seria um caso que deveria ser tratado com uma especialidade muito grande e que fosse realmente reduzido o tempo de contribuição, que não fosse tanto tempo, 20 anos é muito tempo. Porque pelos estudos, né, doutora Anne, poucas pessoas atingem esse patamar, né, de 20 anos para cima, é uma minoria, cerca de, pelos dados do IPEA, em torno de 1/4 dos brasileiros consegue ter isso. Os profissionais do campo é uma característica. E mais, aquele chamado tempo fictício, né, que a gente tinha, a doutora até falou na questão do especial, aqui também vai se aplicar. Não vai ser mais possível usar, né, o tempo da lavoura em outros benefícios. Sim, até da região que eu venho, né, falando de Canela Gramado, nós temos ainda uma grande área rural e eu atendo bastante o agricultor. Então me preocupa muito também, além da idade, da contribuição, para a mulher, porque a gente sabe que a mulher fica muito também cuidando dos filhos, aquela coisa toda, e ela vai ter além da dupla jornada, ela vai ser duplamente penalizada porque ela vai ter que atingir a mesma idade do homem. E eu te pergunto, tu imagina, tu cristaliza a figura de uma mulher com 60 anos de idade carregando uma enxada, uma pequena agricultora? Não tem como, é inviável, totalmente. O Ricardo, lá de Bagé, a doutora Luciana, minha mãe tem 62 de idade, ela gostaria de saber qual a idade mínima para o auxílio idoso na Previdência Social. É o BPC, é o clássico BPC aqui. BPC, o benefício de prestação continuada, que pode ser deferido ou para deficientes ou para idosos. Hoje a regra é 65 anos de idade, mas essa regra está para mudar. Aí teria 2 faixas, a primeira faixa começando aos 60 anos de idade, e recebendo apenas R$400, e a segunda faixa a partir dos 70 anos de idade, aí sim chegando ao salário mínimo. Quer dizer, vai retardar mais 5 anos ainda para atingir o valor do salário mínimo. Imagina uma pessoa pobre que vive em condições de miserabilidade e tem uma longevidade de 70 anos. Não tem como, não. A questão da desconstitucionalização, porque vai atingir o valor mínimo do benefício, né? Exato. Doutora Maria Isabel, olha só, está na tela já um outro benefício que eu considero assim, muito preocupante essa mudança. A aposentadoria por invalidez, que mudou o nome, fica bonito, por incapacidade permanente, mas a mudança é como está aí, ó, o valor do cálculo, 60% da média do salário de contribuição é o mesmo do benefício comum, né? Mais 2% a cada ano que excede os 20. Né? Mas eu lhe pergunto, o pessoal não vai, mesmo estando doente, não vai mais querer ter o benefício, porque ele vai preferir trabalhar doente do que receber 60%. Do que receber 60%. É uma crueldade isso, né? Mas não tem diferença. É isso aí mesmo, é a mesma regra da remuneração. Mas quem não puder, porque tu falou, daqui a pouco a pessoa está doente, mas tem condições ainda de trabalhar. Mas quem não tem... E quem não tem? E quem tiver um acidente de qualquer natureza, porque o acidente de trabalho ainda está protegido. Um acidente de qualquer natureza, uma pessoa jovem, vai receber assim 60%? Isso. A doutora coloca bem, porque o acidente... Está proibido. Doenças graves decorrentes também, de acidente de trabalho, né? E as doenças profissionais, esses 3 estão mais. Outro benefício que muda, doutora Luciana, é a pensão por morte. Né? Hoje a gente tem no valor integral 100% do que é a aposentadoria ou do que seria o valor de quem estaria para se aposentar ao fere o dependente. A partir de agora não, 50%, né? E mais 10% por dependente, até 5% no limite aí de 100%. Como que resolve? Porque houve previamente contribuições que subsidiariam o pagamento total desse benefício e agora ele cai pela metade, bem dizer. Esse é um outro ponto de retrocesso da proposta de reforma da Previdência, porque nós estamos voltando atrás. Em 95, a legislação previdenciária já foi alterada para corrigir essa distorção e tornar o benefício de pensão por morte em 100%. Porém, agora estaremos voltando atrás para ficar, como tu bem falaste, 50% mais 10% para cada dependente previdenciário.
no limite máximo de 100%. Então, esse é um dos pontos que vai prejudicar bastante os dependentes do segurado. Sim. A Simone, lá de Cachoeirinha, doutora Anne, ela diz assim, ó, minha mãe encaminhou a aposentadoria em novembro do ano passado. Está com 67 anos e contribuiu os 15 anos. Ainda não veio resultado. É possível fazer algo para agilizar esse processo? É possível, Solano. Os advogados têm entrado com mandados de segurança que a gente diz para destrancar o pedido administrativo. Você tem conhecimento que hoje em dia o INSS tem pedido 180 dias para as análises dos benefícios. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo, né? Eles também estão, legalmente seriam 45, né? Eles estão muito ocupados com o pente fino e pente grosso agora. Verdade, verdade. Mas só esse negócio da Por pensão. favor. O negócio que assusta bastante é aquele negócio de não poder acumular benefícios que tem fontes de arrecadação diferentes, fontes de custeio A diferentes. gente vai falar daqui a pouquinho. bom. Tá. Mais uma questão aqui, doutora Luciana Cláudia, ela é lá de Canoas. Já estou aposentada desde os 48 anos, por tempo. Hoje tenho 54. Continuo trabalhando, descontando o INSS. Não terei direito de recalcular minha aposentadoria? Por que eu tenho que pagar o INSS? E é uma questão muito próxima do Nilson, que também que ele é de Santa Maria, diz que está aposentado há 6 anos e também continua trabalhando na mesma empresa. Eu posso pedir esse dinheiro de volta? Seria uma ideia aqui da desaposentação, né? Sim, essa com certeza é uma dúvida de muitos dos nossos telespectadores, porque a desaposentação era um meio de se tentar incluir essas contribuições posteriores à aposentadoria. O que significaria a desaposentação? Renunciar à aposentadoria que a pessoa recebe hoje para poder pedir uma nova, incluindo todas as contribuições até o final. Porém, o STF julgou contrariamente essa possibilidade, então caiu por terra, a desaposentação não é mais possível. E, por outro lado, também não é possível fazer revisão da renda mensal inicial com base nas contribuições posteriores à aposentadoria. Tá certo. Vamos dar um tempinho aqui na Previdência? Vamos lá para o mundo do direito do trabalho? Tá chegando aí os nossos consultores no quadro Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano e queridos telespectadores do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje irá responder a dúvida enviada pelo João, final do telefone 7944. Ele pergunta: a empresa pode dispensar um funcionário por justa causa após 3 advertências não ocorridas no mesmo mês? João, a resposta é depende. Por quê? A dispensa por justa causa ocorre quando o empregado comete uma falta grave a ponto de quebrar a relação de confiança entre o empregado e o empregador. As hipóteses de justa causa estão previstas no artigo 482 da CLT. Porém, não existe nada na lei que diga que o número X de advertências ou suspensões acarrete uma dispensa por justa causa. Existem 3 tipos de medidas disciplinares que são aplicadas no caso de um ato faltoso pelo empregado. São elas a advertência, que pode ser verbal ou escrita, a suspensão e a medida mais grave, que é a dispensa por justa causa. O que o empregador tem que levar em consideração são 3 critérios. A unicidade, ou seja, para cada ato faltoso somente aplicar um tipo de medida disciplinar. A imediaticidade, ou seja, tem que aplicar a medida logo após o ato ter sido cometido. E o terceiro critério, que é o mais importante, que é a proporcionalidade, ou seja, ele tem que aplicar uma medida disciplinar razoável para aquele ato faltoso cometido. Tá certo? O Dica Trabalhista de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tá certo. Obrigado ao doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso time de consultores. Mande sempre dúvidas também sobre direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. A gente está com as meninas aqui, as especialistas em direito da Previdência, examinando, né, vendo como que está posta a PEC da reforma previdenciária. Vamos falar agora dos servidores públicos. Bota na tela para a gente aí o slide sobre os servidores, né? Doutora Maria Isabel, a gente tem também a idade mínima, os servidores mudando, eles já têm idade, mas agora muda, né? Passa para 62 para as mulheres e 65 para os homens. O tempo de contribuição também tem uma alteração, ainda há necessidade de 10 anos no serviço público e 5 no cargo. E o valor do benefício vai ser calculado como no regime geral. Como no regime geral. E as regras de transição são muito, mas muito próximas também do regime geral. E agora, para o servidor público?
é agora para o servidor público. A senhora é uma servidora pública aposentada, Pois é, hein? é verdade, é verdade. O servidor público já implementou os requisitos, esse está tranquilo. Mas, por exemplo, tem até uma pergunta ali de um ouvinte que teria 54 anos e 37 de contribuição, 37 alguma coisa. Sim. E que ele pergunta como é que ele fica para aposentadoria como servidor público. Ele implementa esses requisitos de 10 anos no serviço público e tudo mais. 5 no cargo. E já passou, então ele tem 37. Só que ele tem 54, ele precisava ter 61 anos agora. Né? Como ele não tem em 2019, ele vai ficar numa corrida assim. Ele vai aumentar a idade, cada ano que passa aumenta meio ano na idade e cada ano que passa também aumenta na contribuição. Aí tem que ir para o cálculo, mas possivelmente a situação dele vai ser bem difícil, vai tomar pontos também, tem que chegar nos pontos. E a sua opinião sobre a possível taxação a mais para o servidor? Porque agora muda a alíquota de contribuição, né? Muda para o INSS, pode mudar para os servidores públicos também. E isso é uma coisa que o governo está vendendo como, quem ganha mais paga mais. Só que tem uma coisa assim, quem ganha 30, vamos facilitar para o telespectador acompanhar no cálculo. Se ganha 30 e fosse 10%, ele pagava 3 mil por mês. Se ganha 1.000 e paga 10%, ele paga R$100 por mês. Então, já não paga muito mais, R$100 não é muito menos do que 3 mil, mas aí não chega a ser mais numericamente, que é aumentar e escalonar. E quem ganha acima de 15, ele parece que vai para 16%. Isso. O servidor público já é 14% aqui, sim. E já atinge. Vai aumentar, e outra coisa, atinge ativos, aposentados e pensionistas. Todo mundo. E quem ganha acima de 39 mil vai pagar 22%, mais o imposto de renda. Só que tem uma coisa, esse que ganha vai pagar 22%, quando ele se aposentar vai ser o teto. Ele vai ser confiscado. Doutora Anne, professores também muda, né? E a partir de 60 anos vão se aposentar, o tempo mínimo vai para 30 anos, dificulta a coisa. Com certeza. O professor também. São essas categorias que a gente fala que deveriam ter sido olhado com um pouquinho mais de carinho, né? Porque a gente precisa dar equidade para esses profissionais para ter uma igualdade. Então, a questão dos professores, assim como da insalubridade, enfim, eu acho que vão ser muito prejudicados também. Doutora Marili, a senhora queria falar um pouco sobre a questão da previdência privada? Sim. Tem a opção, como a gente estava falando, né? Como vai ocorrer todas essas mudanças na Previdência, existe a Previdência privada. Só que o grande problema que nós notamos no mercado securitário é que o próprio segurado não está muito preocupado com a sua aposentadoria quando ela é sobre responsabilidade dele. Sim. Eles pagam no máximo, a grande maioria, a gente notou que resgata a Previdência como em 24 meses. Isso é lamentável. Muito pouco tempo, né? Pouco tempo. Doutora Luciana, para a gente concluir rapidinho aqui, o Fucile, diz ele, 30 de contribuição, 54 de idade, vai ter que trabalhar até os 65 com a nova reforma? Ele vai ter que ou tentar se incluir em alguma regra de transição e aí só fazendo os cálculos para ver se ele consegue, ou se não, vai ter que trabalhar até os 65. Tá certo. Fuciline, nosso telespectador. Doutora Maria Isabel, rapidinho, tem um evento aí às portas de acontecer. Às portas de acontecer. O IARGS, estamos organizando através do IARGS um evento para falar sobre a proposta, onde nós vamos trazer juízes federais, deputados federais, senadores, enfim, advogados especializados, personalidades do Previdenciário para discutir essa reforma. Vamos divulgar aqui. Vamos fazer a cobertura. Dia 26 de abril, não tenho ainda o local, porque precisamos também definir mais algumas coisas. Maria Isabel, Anne, Marili, Luciana, muito obrigado por hoje. E a gente volta a semana que vem, vai ter de novo PEC Previdenciário. Olha, assunto que não vai faltar sobre a reforma da Previdência aqui no Boca. 30 anos protegendo o seu direito.